Irmãos, nós tivemos nesse domingo um estudo que foi promovido pelos jovens e com uma mensagem brilhante, uma mensagem de Deus mesmo, que a irmã Vanessa Cunha trouxe para nós, mas foi muito bom mesmo. O culto em si, o dirigente, o montário, quem participou foi muito bom o culto, um culto simples, mas um culto abençoado, que nossos jovens são sim abençoados, são privilegiados, como a irmã Franciele do seu poema à noite disse, né? Mas eu achei essa lição, palavras de encorajamento, né, muito importante, e para não ficar, nós não ficarmos mancos em relação à revista, eu resolvi fazer um vídeo aqui, perguntei ao pastor, pedi autorização dele, falando desse estudo, e vou colocar no canal aí, né, para quem quiser acompanhar esse estudo. O texto básico é Josué, capítulo 1, de 1 a 9, que o irmão Otávio leu, né, na parte da manhã de ontem. E esse texto traz a missão dada por Deus a Josué, é o prefácio do livro de Josué, onde primeiramente Deus o preparou e agora o encorajou para uma grande tarefa. E diz assim: o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade, né? Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer, grande líder de Israel, né? E agora Deus faz uma convocação direta para Josué. Josué não era qualquer um. Josué era aquele que estava sempre do lado de Moisés, ele sempre esteve perto de Moisés, era o único que estava ali próximo de Moisés quando Moisés subiu o Monte Sinai, o Monte Horebe, para receber as tábuas da lei, né? A gente não sabe, fala que não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via à sua frente, no caso. Um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder seu grande líder e também sua referência de comunicação com Javé. Eu prefiro falar com Deus. Às suas costas, a terra prometida com inúmeros inimigos, maiores e mais fortes, e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. Além de tudo isso, um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado. O Rio Jordão. Aqui o autor diz assim: me arrisco a afirmar que você que está aqui nessa missão já teve medo. Pessoas normais têm medo. Existe uma doença que a pessoa não tem medo de nada. É um perigo essa doença. É uma doença muito rara. Com menos certeza, me arrisco a dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem. E não é para menos, né? Além de todas as dificuldades que chegariam a ele, substituía ninguém menos que Moisés, e muito pior que suceder uma boa performance, sucedeu um único profeta que viu Deus face a face, no qual igual nunca houve, né? Deuteronômio 34, versículo 10. De fato, Josué tinha motivo de sobra para sentir medo. Mas vamos lá, vamos pro primeiro ponto aqui. A questão do medo e a ansiedade. Olhem bem isso aqui. Segundo a pesquisa realizada pela OMS, tá, vamos dar o crédito, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, conforme a revista Exame. Em publicação no dia 5 de junho de 2019, a pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com um transtorno de ansiedade. Vamos lá e venhamos cá. Essa pesquisa ela foi realizada em junho de 2019, ou melhor, publicada em junho de 2019, realizada antes disso. E dizia que o Brasil, proporcionalmente à sua população, é o país que tem mais gente com transtorno de ansiedade no mundo. Segundo a pesquisa feita aqui por amostragem, eu não fui perguntado sobre isso, mas deve ter sido, né, alguém por amostragem, 18,6 equivale a mais ou menos 12% da população brasileira, 13%, uma coisa assim. Ou mais um pouco, 207 milhões, eu não fiz a conta, mas eu vou fazer a conta e vou colocar aqui, escrito aqui embaixo, aqui, qual a porcentagem da população certinho. Mas pensa bem em uma coisa,
Isso hoje, com pandemia, que naquela época ninguém nem imaginava que isso existiria, né? Que cairia essa hecatombe no mundo aí, multiplique isso por pelo menos 3 vezes. Com certeza, quem está vendo esse vídeo conhece alguém que está tendo síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, tremedeira, insônia, falta de ar. Com certeza você conhece alguém assim. Ou você mesmo pode estar passando por isso. E você não tinha isso antes. Porque é tanta informação ou desinformação acerca desse problema que as pessoas estão adoecendo sem sequer ter o problema. As pessoas estão adoecendo, a sua imunidade está caindo em virtude, né, ou em culpa dessa derramamento de informações, e geralmente essas informações são muito desencontradas, não é? E diz aqui a revista, diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental corporal mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. Por exemplo, sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se existisse. Pensem bem nessa pandemia. Se a nossa revista diz aqui, ó, Esperança em Tempo de Quarentena, é o título da revista, pensem bem. O coronavírus não chegou ainda em você já testou negativo, mas você já sofreu antes. As pessoas, irmãos, estão sofrendo por causa do lockdown. As pessoas estão sofrendo porque as autoridades, de verdade, as autoridades não sabem o que fazer. O que é muito comum, porque essa Organização Mundial de Saúde aqui, ela sim é uma grande responsável por essa desinformação. Que quando começou esse negócio, lá em outubro, novembro do ano passado, ela deveria informar e deveria saber que viria. Mas, juntamente com o governo chinês, resolveram omitir informações, não informar realmente o que estava passando. Então, a desinformação levou teve um governo que não fez nada, como o da Suécia, por exemplo. Japão, Coreia do Sul, teve um leve... E teve governos que trancaram todo mundo em casa. É o caso da Argentina, que está em lockdown desde março. E o povo não está aguentando mais. E teve caso no Brasil de cidades que fecharam tudo. Nós temos exemplo aqui, Cardoso Moreira mesmo. Ninguém entra, ninguém sai em Cardoso Moreira. E nós temos casos, por exemplo, de cidades que foram mais maleáveis, que é o caso de Itaúba, por exemplo. Foi bem menos que Cardoso, mas teve cidades que fizeram menos ainda. Em todas elas, querendo ou não, o vírus entrou e fez o estrago. Embora uma opinião minha, não levem isso em conta, a opinião minha, eu não acredito que há 120 mil mortes causadas pelo coronavírus. Eu não acredito nisso. Mas é uma opinião minha. As pessoas podem ter contraído e ter morrido de outra coisa com ele. Mas segundo o infectologista mais respeitado do Brasil, Davi Uípe, que inclusive tomou a cloroquina quando estava com o infectado, ele diz que o contágio do vírus é médio, ele é bem menor que o sarampo, o contágio dele é médio, e a sua mortalidade é baixa. Isso é a palavra do infectologista do Hospital Albert Einstein, Dr. Davi Uípe. Existe esse áudio, esse vídeo dele falando isso. A mortalidade dele é baixa. Então, há muita controvérsia e essa chuva de informações de desgraça que invadiu os nossos lares, isso trouxe muitas vítimas, porque a imunidade da pessoa vai muito abaixo. Essa hecatombe, eu gosto de falar, essa explosão que houve nesse mundo aí, ela trouxe mais doenças, aflorou mais doenças nas pessoas do que o próprio vírus. Porque você deixou de ir à igreja,
Você deixou de cultuar, você deixou de trabalhar, você deixou de sair, de ter a sua liberdade, você teve a sua liberdade cerceada. Você não pôde mais sair para se divertir, para se entreter. Você não teve mais direito a nada, a não ser ficar em casa. Mas é muito fácil para quem tem seu ganho, para quem tem a sua renda garantida, ficar em casa. Mas para quem não tem, isso trouxe graves doenças e graves consequências. Diga para um taxista para ele ficar em casa. Diga para um motorista de Uber para ele ficar em casa. Diga para o seu amigo que vende churrasquinho para ele ficar em casa. Diga para o seu quitandeiro que vende aquela verdura para ele ficar em casa. Diga para o dono do restaurante para ele ficar em casa. Mas os seus clientes ficaram em casa. E ele teve que demitir em muitos restaurantes, muitas lojas. É só ir em Itaperuna e Campos, você vai ver muitas placas em vende-se aluga-se, vende-se aluga-se, porque as pessoas estão perdendo renda. E isso traz o quê? Traz suicídios, traz depressões, traz uma imunidade baixa, aonde o vírus aflora. Pessoas que não tinham dificuldade de respirar, eu vi hoje pessoas com dificuldade de subir uma escada. Por quê? Porque a sua imunidade vai lá embaixo e esse derramamento de informações terríveis. Existem dois lados, irmãos, e os dois lados estão errados. Os negacionistas, que negam que não tem nada, que pode abrir tudo, que pode fazer o que quiser, que pode fazer para onde você quiser, pode tocar, pode abraçar, pode abrir igreja, pode fazer tudo. Eu não acho que esse seja um ponto correto. E tem também aqueles que acham que explodiu uma bomba de nêutron, que está chegando, está matando todo mundo está morrendo. Aonde pegou, morreu. Acontece que essa informação foi tanta informação e tanta imagem que a gente viu na televisão de reta escavadeira fazendo buraco no cemitério, e aquilo é normal, tá? Em uma cidade com 14 milhões de pessoas, como São Paulo, as retas escavadeiras trabalham todo dia, porque morre muita gente. Mas aquilo foi filmado, e chegando em carregamento, em carreta de caixões, comprou não sei quantos sacos plástico para levar os mortos. Divulgou-se uma ideia que os mortos estariam espalhados pela rua e ia passar um caminhão do exército para recolher os mortos. Isso, irmãos, na pessoa que não tem, principalmente a pessoa que não tem Jesus consigo, isso causa um dano terrível. Porque para quem tem Deus, para quem confia em Deus, para quem tem Deus, já está recebendo essas informações, porque a nossa prioridade básica é a vida. Ninguém tenta contra a sua própria vida em seu estado normal, porque todo mundo quer viver. Então, quando um cristão recebe a notícia dessa, para ele já é um choque. Mas nós temos um Deus e nós confiamos em Deus. Agora você imagina para a pessoa que não tem Deus, a morte está chegando, a morte está vindo, já morreu tantos, vai morrer tantos. Isso, irmãos, é terrível. Porque eles sentem pavor da morte. Essas pessoas têm horror da morte. E esse medo, esse pavor, uma gama de sentimentos tem levado as pessoas a adoecerem e a morrerem. E na revista fala aqui, o título dela é muito interessante, Palavras de Encorajamento. Nós devemos ter uma postura de crente. O que é uma postura de crente? Enfrentarmos o problema com responsabilidade. A igreja pode abrir? Até pode. Mas como nós vamos abrir a igreja? Se a igreja abrir as portas e nós nos reunirmos para cultuarmos, como nós vamos explicar depois que houve caso de coronavírus na nossa vizinhança, na nossa sociedade? E vão culpar a quem? A nós. E como que a igreja vai abrir as suas portas restringindo pessoas a entrar? Se a igreja ela é como um hospital. A igreja ela é um hospital da alma. As pessoas vão para lá doentes da alma. As pessoas vão para lá com o espírito fraco, frágil, precisando de consolo, precisando de um remédio, que é a palavra de Deus. E como a gente vai falar, você não pode entrar aqui, não dá licença, já está cheio, já está... Não podemos fazer isso. Então tem dois extremos. É quem nega, que pode fazer tudo, e são negacionistas, eu também não concordo. E tem aqueles que acham que tem que fazer um lockdown e todo mundo ficar preso dentro de casa. O que já foi comprovado, por causa da carga viral, as pessoas que pegam, que contraem o coronavírus, o ar livre, tem não sei quantas vezes mais chances de se tornar imunes. Porque a carga viral que
contém no ambiente aberto é muito menor e o organismo tende a matar o vírus. Mas quando você está no ambiente fechado, toque e aquele ar fechado, a carga viral é maior e a chance da pessoa vir a ter complicações são maiores. Entendeu? Então, diz aqui no segundo parágrafo, se nós tivéssemos uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Né? Afinal, Josué é gente como a gente. A propósito, Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre seu semblante entristecido. Neemias 2:2. Vale lembrar, Neemias era copeiro do rei. Ser copeiro do rei é aquele que entrega o copo na mão do rei. Então, se o rei notasse o semblante de Neemias diferente, ele poderia achar que teria veneno naquele copo para ele beber. O Neemias estaria nervoso com aquele líquido ali, vinho, água, não sei, e poderia mandar matar Neemias. Neemias temeu por isso, porque diante do rei ninguém podia ter semblante triste, porque qualquer problema ali seria entendido como uma tentativa de assassinato do rei. Né? Gideão seguiu as orientações de Jeová em descer ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. E olha, Gideão desceu com 300. E a Bíblia diz que os inimigos eram midianitas que nem a areia do mar podia contar, tanto ali, né, tanta gente que tinha. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre o seu relacionamento, né, com medo dos egípcios. Pedro mentiu, os discípulos fugiram. Enfim, provavelmente Josué também teve medo. E esse não é o problema, ter medo. O problema é como você vai enfrentar isso. E diz aqui, é maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Vamos extrair alguns ensinamentos preciosos de Deus nos oferece, nesse precioso monólogo com Josué. Tanto é que aqui só Deus falou, né? É monólogo por isso. A parte 2. Se preocupe com o que deve se preocupar. O estoicismo, que é um ensinamento grego antigo, apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. É tanta preocupação na cabeça que a pessoa está preocupada com o trabalho, está preocupada com a saúde, está preocupada com as aulas, está preocupado com a casa, está preocupado com o vizinho, está preocupado com tanta coisa. Isso vai minando a pessoa. Vai minando, a pessoa vai ficando doente com isso. A pessoa vai perdendo a saúde com isso. Entendeu? Diferente de Moisés, Josué fez o estágio. O que quer dizer o estágio? Moisés foi chamado. Moisés também fez o estágio. Só que o estágio de Moisés durou 40 anos na casa de Faraó, aprendendo toda a ciência do Egito. 40 anos fugindo de Faraó em Midian, como um pastor de ovelhas, e 40 anos guiando o povo de Deus no deserto. Então aqui a revista, no caso aqui, faz sentido. Mas Josué fez um estágio diretamente com o professor, que era Moisés. Né? Então foi muito bom para ele. No caso também Davi, em relação a Saul, também foi perseguido e se tornou o rei guerreiro, o rei que sabia todas as estratégias militares. Né? A valentia demonstrada por Josué em Números 14, quando foi um espia, fala de seu respeito, a seu respeito, perdão. Mas nesse momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. É verdade. Agora ele é líder do povo. Agora ele assumiu o lugar de Moisés. Naquela ocasião, o povo pegou em pedras para apedrejar os dois, tanto Caleb quanto Josué. E a palavra quem tomou foi até Caleb. Né? Então agora é diferente a coisa. Então, se preocupar com uma coisa de cada vez. Parte 2.1. Deus garante a Josué que ele fará. Que ele fará. No versículos 1 e 2 do capítulo 1, Deus comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão agora. Reafirma porque o corpo de Moisés não foi achado. Tá? A Bíblia fala que Moisés morreu, Deus o sepultou, se não estou enganado, no Monte Nebo. Não estou enganado. Mas só que agora afirma, porque o povo, com certeza o povo talvez pudesse pegar o corpo de Moisés e idolatrar. O povo, irmãos,
normal, o povo, quando fala com o povo de Deus, o ser humano em si, ele gosta muito de adorar aquilo que ele vê, aquilo que ele pode apalpar. Isso não é de hoje, não. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir Josué todos os dias de sua vida. E assim como esteve com Moisés, estaria com ele, e que não o deixaria e nem o desampararia. Convido agora vocês, quem puder, vou pegar a Bíblia aqui, abrir a Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo... Não, é 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Nossa, eu esqueci o texto. Mas eu estava vendo aqui agora. Eu vou achar aqui. 1 Pedro 6. Eu estava lendo, irmãos, 1 Pedro 4. É 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora, olha bem o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. É o mal do século. A ansiedade faz-nos pecar, porque ela tira a nossa fé em Deus. Porque isso vai passar. Isso vai passar. E acontece que muitos de nós estamos tão acostumados a sermos crentes na igreja que esquecemos de adorar a Deus como se deve adorar a Deus. Então muitos crentes estavam muito preparados para ser crente de igreja, mas muita gente, na hora que a fé foi provada, queimou como palha. Então o que Deus está falando que vai fazer, como fez com Josué, que prometeu, a vitória é sua. Mantenha firme, não se desvie, nem de direita, nem para a esquerda, continue firme, que eu vou te honrar. Todos os dias da sua vida, onde seu pé pisar, será teu. Porque a terra, Deus falou que daria a terra, mas não entregou a terra para eles de escritura na mão, não. Eles teriam que vencer os cananeus. Deus disse que eles iam vencer. E no caso, venceram. Enquanto Josué era vivo, venceram. Depois que Josué morreu, e decidiram fazer um acordo lá. E deixar os cananeus entre eles como escravos. Que foi péssimo para Israel. Então, isso vai passar. Essa fase vai passar. Se Deus quiser, talvez seja até mais rápido. Em breve estaremos juntos. Mas se demorar também, vai passar. A gente tem que ter isso conosco, né? Josué conhecia Deus, conhecia seus feitos. Falar isso não seria como chover no molhado. De forma alguma, porque Deus sabe que algumas situações são tão adversas que a nossa fé cambaleia e algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. É isso que eu acabei de dizer. Alguém chegou para mim e fala, mas e se pegar alguém na sua família, você vai ter essa postura? Não vou. Porque vai passar, mesmo que mesmo que eu seja cometido. Isso vai passar, gente. Essa pandemia aí, ela não tem prazo de validade indeterminado, não. Nós temos que tomar cuidado, lógico, temos que tomar cuidados, muito cuidados, mas isso vai passar. E o mesmo Deus que opera em nós, operava com Josué, o mesmo Deus que quando ele orou, Josué orando, o sol parou e a lua parou para que Israel vencesse aquela batalha. Então é o mesmo Deus. Em Deus não há qualquer variação ou sombra de mudança. Esse é o nosso Deus. O ponto 2.2 diz, Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. É isso que eu acabei de dizer. O que Josué teria que ter feito? Deveria fazer? Manter-se fiel àquilo que ele disse. Que nenhuma palavra de Deus haveria de cair por terra.
ele disse, eu estou te ordenando, apenas cumpra isso e cumpra todas as palavras que estão no livro da lei, na qual Moisés escreveu. Delas não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A mesma postura é a nossa que temos que ter nesses dias de hoje. Fazer o que está na palavra de Deus. Confiar, ter fé, aplicar a nossa fé, para que as pessoas vejam em nós um comportamento diferente. Nós devemos respeitar todas as regras, sim. Devemos respeitar as leis, sim. Mas temos que ter coragem também, uai. Nós temos que olhar de cabeça erguida. Porque às vezes, irmãos, o desafio pode ser grande. Mas eu te digo, Deus conosco, não tem inimigo que resista. Nem mesmo o coronavírus. 2:3 diz, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Em outras palavras, é como se Deus dissesse, Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário, né? O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples. Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. É isso, basicamente, assim, nesse português de hoje, que Deus estava falando com Josué. Faça isso. Quando entrar lá, faça conforme eu te mandar. E essas palavras de encorajamento para Josué é conosco também. Ninguém nem imaginava que chegaria uma pandemia. Em toda a história da igreja, eu não lembro da igreja fechar as portas por livre e espontânea, assim, entre aspas, vontade. Não teve nenhuma polícia pegando ninguém, não teve nada disso. Simplesmente um decreto na qual a igreja achou por bem fechar as portas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas hoje eu julgo até que foi necessário. Porque senão poderia cair sobre nossos ombros um peso muito grande. Mas é como a gente diz, eu sou uma pessoa que eu costumo olhar para os dois lados. Eu conheço pessoas aonde a igreja deles não fechou. Está até hoje aberto, do mesmo jeito. Já outros fechou e voltaram. Já outros está como nós. Eu não tenho direito de julgá-los, mas também eles não têm o direito de me julgar. Porque Paulo diz, aquele que come, não julgue aquele que não come, Romanos 14. Porque o que come, para Deus come. E o que não come, para Deus não come. Então, cada um dará conta de si e dos seus atos, né? Mas Deus olha o coração, tá? Deus não olha a atitude do ser humano, não. Que muita gente com atitude pode estar fingindo. Pode estar ensinando a classe fingindo, pode estar pregando fingindo, pode estar cantando fingindo. Enquanto que o outro está no banco, orando com sinceridade, sem dizer uma palavra. Então a gente tem que ter cuidado e ter esse discernimento. Mas esse discernimento vem do céu. E quando Samuel foi ungir um rei, filho de Jessé, quando ele viu Eliabe, ele disse, é esse. Aí Deus falou com ele, não é esse. Quando ele viu Abinadab, o segundo, é esse. Também não é esse. Se eu não estou enganado, Samar, o terceiro, esse tem que estar tão pouco. E passou 7. E quem Deus escolheu? O que nem mesmo Jessé, que era pai, via como um candidato. Estava no campo tomando conta de ovelha, enquanto tinha 7 homens em casa esperando o profeta, arrumado e bonito, achando que um deles seria ungido. Mas Deus olha o coração. Então, às vezes, quem prega bonito, quem canta bonito, quem fala bonito, pode ser como um filho mais velho de Jessé. Eu não estou dizendo que isso é sempre assim não, tá, gente? Estou dizendo que isso é possível. Isso é possível. Conclusão, né? Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. E então suas preocupações não mereçam a mesma atenção. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença. Os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para nós. Deus falou para Josué para ele conquistar uma terra.
Mas ele pode estar falando comigo, toma conta da sua casa. Mas ele pode estar falando contigo, toma conta da sua casa. Mas ele pode estar falando contigo, seu vizinho está olhando o seu testemunho. Mas ele pode estar falando comigo, o meu vizinho, seu vizinho, Luciano, está olhando o seu testemunho. Olha como é que você está passando por essa pandemia, como é que as pessoas estão vendo você. Se você está com transtorno de ansiedade, se você está, por favor, procure ajuda, mas principalmente procure a Bíblia, leia mais, procure se alimentar da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve procurar um médico, lógico que sim, óbvio que sim. Uma ajuda psicológica, sim, é lógico que sim. Porque nem todo mundo responde da mesma forma. Alguns são bem mais fortes mentalmente, outros menos. Mas isso aí é fisiologicamente da pessoa. Então, se você acha que você está surtando, procure ajuda. Converse com o pastor. Pastores também. Pastores podem estar surtando por estar em casa, por estar na situação de risco. E pode até passar mal. Então, não é plausível você acusar ninguém que a pessoa está doente, não. Mas o seu vizinho ele pode estar te observando, os seus amigos estão te observando. As pessoas estão nos observando enquanto Igreja Batista de Surubim. As pessoas estão nos olhando. Então, como vocês estão passando por isso? De que forma vocês vão voltar? Como será a sua volta? E vamos voltar, tá? Vamos voltar. Fique tranquilo, nós vamos voltar. E para pensar e agir, adiantando um pouquinho aqui, você está incluído nesses 18,6 milhões de brasileiros que convivem com transtorno de ansiedade? Caso sim, o que você aprendeu com essa lição? Eu acho que é bem mais, hein? No desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que o comissionou? Não há provação na qual Deus não há nada, provação nenhuma na qual Deus nos dá ou permite que nós não possamos vencê-la. Tá? Com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? O que você acha? Que é indispensável quando Deus te deu uma missão? Oração, palavra de Deus, comunhão com Deus. Talvez essas sejam as respostas. Mas aí quem concordar, quiser comentar alguma coisa aqui, tá? Se concentrar no essencial, isso é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda? Então, você é crente? Você crê em Jesus? Esse é o principal. Isso é o principal. Não deixe que nada o desanime. Palavra de encorajamento. Vamos ler Provérbios? Provérbios ele costuma ser uma palavra de encorajamento que costuma bater muito na gente, né? Provérbios 24, versículo 10. Olha que palavra boa. Olha, grave no seu coração, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia ou da adversidade, a tua força será pequena. O medo faz você perder as suas forças. O medo faz nós, nós, perdermos nossas forças, perdermos nosso foco, perdermos a nossa alegria. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que possamos aproveitar mais desse tempo que vai passar, mas que a gente possa aproveitar da melhor forma possível e testemunhando de Deus para os outros.